Hello! Hi! Olá outra vez. Olá, olá. Ahm, portanto, estamos aqui, como é óbvio. Estamos aqui no sofá. Pois é, hoje estamos a fazer no sofá. É bom. Eu adoro Porque, o sofá. como o Daniel não anda por cá, não temos de estar com os microfones, não temos de estar em frente aos computadores. Sim, se calhar começamos a fazer no sofá, se calhar Sempre. isso transpõe as nossas opiniões. Sim, sim. Fazemos uma rubrica especial que é o Cube Geek Show no sofá. Yeah, olha, trademark. Anyway. Sara, o que é que tu andaste a ver esta semana? Opa, eu acho que temos que reformular essa pergunta porque o que é que andámos a ver esta semana? Olha, o que nós andámos a ver, nós ficámos com o bichinho de Daredevil e voltámos à primeira temporada, acabámos a primeira temporada toda E já estamos na segunda. e já estamos na segunda, acho que só vimos o primeiro episódio da segunda. Sim. É bem exciting. É assim, eu vou dizer uma cena. O primeiro Daredevil estreou em 2015, acho eu. Acho que sim. Acho que, se não me engano, foi isso. Foi a primeira das séries da Netflix associadas à Marvel. E eu continuo a gostar imenso da temporada, mas como já saíram outras coisas, entretanto, esta temporada continua a ser fantástica, mas já se notou um bocadinho do dated, se calhar, um bocadinho. Epá, foram só 3 anos. Não. Foram só 3 anos, sim. Não, é assim, não estou a dizer dated, estou a dizer... é muito boa, mas já não é tão especial como a primeira vez que a vi, I guess. Eu fiquei com a sensação que tu ficaste com essa sensação, sobretudo à custa daquele último plano do último episódio da primeira temporada. Sim, é muito o filme do Ben Affleck. Sim, há ali uns momentos, mesmo nos últimos segundos do último episódio da primeira, Sim. onde aquilo é muito filme do Ben Affleck. Sim, mas não sei, tipo, eu adoro a história, mas já não foi tão especial, não sei, já sabemos mais sobre este universo, já vimos mais séries, já vimos Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, isso tudo. Parece que já não é... Porque eu estava à espera de voltar a ver esta temporada e pensar, oh my god, tipo, esta continua a ser a melhor de todas, ou algo assim. Sim. E já não sinto isso. Ok. A memória que eu tinha desta temporada, em termos da minha memória, estava lá muito mais em cima. Ok. Se isso faz sentido. Eu acho que para mim foi um bocado ao contrário, que eu tinha a ideia, em retrospectiva já não estava assim tão impressionado com a primeira temporada, voltei agora a ver a primeira e fiquei surpreendido com realmente quão boa esta primeira temporada é. Não, e lá está, é ótima. Tens aquele plano de sequência dele a lutar no corredor que ainda é a melhor coisa ever. E tens cenas de luta muito, muito boas. For shizzle. E tem, não é só as cenas de luta, a iluminação, os diálogos, Sim. as cenas dramáticas estão todas muito boas. Estão. A luta final com o Fist, que eu já nem me lembrava que isso acontecia daquela maneira, foi um bocadinho anticlimática, agora revendo. Lá está, eu já nem me lembrava que era naquele beco que acontecia aquela cena. E não, lá está, não foi uma cena fantástica. Ok. Essa cena não foi fantástica. Ok. Mas lá está, continua a ser uma temporada fantástica. Adoro. Estou muito, muito curioso agora para ver a segunda. Eu acho que a segunda eu vou dizer que vai ser a minha preferida. Achas que sim? Yeah. Ok. Aquilo que me surpreendeu a ver a primeira temporada de Daredevil outra vez foi o quão semelhante é à terceira temporada. É isso. Também deixa um bocadinho... Ficas um bocadinho assim de pé atrás, se calhar, em relação à terceira. Terceira, sim, porque os beats narrativos são muito, muito semelhantes. É muito, muito a mesma história, for sure. É exatamente a mesma mesmo cena, conflito. o mesmo conflito do Matt Murdock
que não sabe se há de matar o Fisk ou não para o impedir de magoar mais pessoas. Sim, e o problema todo da lei e deles tentarem contornar Exatamente, a situação exatamente. pela lei, usando a lei a favor deles, é a mesma coisa. Tipo, tens a mesma influência do Foggy no Matt Murdock. Exatamente. But yeah. Yeah. Só mais uma coisa antes de avançarmos. Sim. Outra concretização que eu tive ao rever esta temporada é que, e não sei como é que nunca tinha pensado nisto, o Matt Murdock, o Daredevil, é o herói mais bem desenvolvido de todo o MCU. Yeah. É aquele que tem mais caracterização de personagem, é aquele que tem um arco narrativo mais bem explorado. É talvez o melhor herói do MCU. É assim. Eu acho que é o que tem as limitações mais interessantes. Eu acho que é o que tem um desenvolvimento de personagem muito bom, for sure. Não sei, é que são tantos que agora nem sei. Mas talvez sim, talvez seja. Eu acho que sem dúvida, das séries da Netflix, é o que está melhor representado. Sim. Melhor acted. Ok. O Charlie Cox é um grande ator. O Charlie Cox é um grande ator. Yeah. That's what I mean. Yeah. Eu vou mesmo. Eu ponho tipo a classificação como de melhor a pior. Charlie Cox como o melhor. A Kristen Ritter, que faz Jessica Jones, segundo lugar. O Luke Cage, que é o. Nós devíamos saber isto. Eu devia saber isto. Nós sabíamos isto há uma semana. Anyway, e o gajo do Iron Fist, que eu também não sei o nome. Esse é que eu não sei mesmo. Mas sim, eu ponho nessa cadeia. Sim, nessa. O Mike Coulter. O Mike Coulter é o Luke Cage. E o Iron Fist é o Finn Jones. Mais, a outra coisa que nós vimos foi outro especial de comédia da Netflix. Desta vez pelo John Mulaney. E o especial dele chama-se Kid Gorgeous at Radio City. Sim. Opa, é um comedy special muito bom. Muito bom. Muito, eu achei-o muita soft e ele lida com os assuntos controversos de uma maneira muito sweet. Sim. Nunca houve ali nada que fosse... Sim, ele não é controverso. Mas eu gosto dos comediantes controversos, eu gosto muito deles. Sim. Mas gostei do ponto de vista dele. Eu acho que o que eu gosto mais no John Mulaney nem é tanto as piadas dele, se bem que ele tem piadas muito, muito boas. Eu diria que ele é quase um humor observacional. Sim. Mas o que eu gosto mesmo mais nele é a interpretação dele. Sim, é isso. A execução dele. A maneira como ele fala, a maneira como ele faz a delivery das jokes. A maneira como ele conta, a própria voz Exatamente. dele é muito, muito engraçada. Sim. O tom dele. Exatamente. Já te dá vontade de rir só ouvi-la falar. Concordo. Ele parece estar sempre a falar assim, desta maneira. É tudo tipo um show da Broadway. Sim. Tipo, é como se fosse um comediante da Broadway. Sim. Todas as frases dele têm um ponto de exclamação no fim, independentemente daquilo que ele esteja a dizer. Adoro. É muito divertido. Yeah. É muito divertido. Vale a pena ver. Vocês sabem, nós adoramos comedy specials, estamos sempre a recomendar. Portanto, se não souberem que Comedy Special é quando ver este fim de semana, o John Mulaney, Kid Gorgeous at Radio City. Sim, exato, muito bom, vejam. Temos que mencionar que eu fiz uma escolha controversa para nós, para mim, que foi, nós começámos por ver o show do Adam Sandler. Pois foi. E assim... Algumas piadas tinham
tinham piada. Aquilo até tinha mais piada do que eu estava à espera para o Adam Sandler, que eu Sim. absolutamente abomino o Adam Sandler. Apesar de que ele agora está muito in. Ah, é? Ele está muito in with the cool kids. A sério? Sim, para a Netflix. Ok. Há aí há uns especiais e uns filmes e coisas que supostamente são muito bons. But anyway, nós não vimos nada disso. Vimos um bocadinho do comedy special dele. Que se chama 100% Fresh. 100%, Yeah. 100% Fresh. Yeah. Yeah. Eu acho que o melhor que posso dizer do especial de comédia do Adam Sandler é que não é completamente aborrecido. Sim. Não é completamente aborrecido. Algumas têm piada. Eu ri-me bastante com algumas das piadas. Eu achei interessante o ritmo dele. Que era... contar uma história muito normal, aquilo arrasta-se um bocadinho e depois no fim, de repente, pumba! É uma coisa... É uma coisa horrível. Sim. Ou algo assim. E eu gostei desse ritmo. Sim, isso é giro. Isso é giro. O problema é que a estrutura desse comedy special é muito irritante, porque tens sempre tipo uma piada para aí de 1 minuto e depois uma música de 1 minuto. Uma piada de 1 minuto, uma música de 1 minuto. E isso é muito cansativo. Yeah. Like, eu estava a ficar cansada porque não tinhas pausa das músicas. E o próprio especial de comédia é mais, na realidade, uma montagem de vários Exato. programas ao vivo que ele fez. Exato. E isso também torna o ritmo inteiro do programa um bocado estranho. Yeah. True. Por falar em coisas estranhas, e aproveitando que o Daniel não está cá, vamos tornar isto tudo ainda mais estranho no programa de hoje, já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Olá! Mas antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho, que é para não perderes nenhum episódio. Vai lá, nós ficamos aqui à espera um bocadinho. Pronto, já estás de volta? Ok, vamos continuar então com o programa. Yes! Pronto, então, esta semana estreia o filme Overlord, que é mais uma produção do J.J. Abrams. Anda sempre busy o homem. Sim, enquanto não... Quando não está Fazer Star Wars. a salvar o Star Wars do Rian Johnson, Yeah. está a fazer estes projetos do lado. E um tidbit interessante acerca do Overlord, durante imenso tempo toda a gente pensava que este filme ia pertencer ao mesmo universo do Cloverfield. Oh! Pois era, eu acho que o Daniel disse qualquer coisa sobre isso. Pensava-se que sim, mas não há rigorosamente nada que indique que isto vai fazer parte do universo do Cloverfield. Ou sim, we don't know. Ou talvez. Por esta altura, os fãs do Cloververse, qualquer coisa serve para ligar os universos Yes. e os filmes. Portanto, mas isto é uma tangente e hoje vai haver muitas tangentes. O Overlord, o filme ainda não estreou, mas o trailer torna a coisa bastante clara. É um filme da Segunda Guerra Mundial com zombies. Ou basicamente os soldados entram na Alemanha, encontram um centro de investigação científica nazi e eles estão a fazer coisas estranhas às pessoas que aparentemente se comportam como monstros ou como zombies ou o que seja. Yeah. Voltam à vida, não é? Exatamente. Pelo menos é o que parece o trailer. E isto fez-me querer falar de um dos meus géneros de ficção preferidos, que é uma coisa chamada Weird War. Uma tradução bastante literal para português seria Guerra Estranha. Se bem que não tem o mesmo som que Weird War. Weird é mais bizarro, maybe? Sim, Guerra Bizarra, talvez. Maybe. Sara, eu já te expliquei muito sucintamente o que é o género da Weird War, mas vou explicar aqui outra vez, só para quem não esteja imediatamente familiarizado com o que é que eu quero dizer quando estou a falar de Weird War. Yes, please. Portanto, o conceito, o género de ficção do Weird War é uma variante de outro género de ficção que é o das histórias alternativas. Que por sua vez é um tipo de ficção onde
começas com a história real do nosso mundo, seja com qualquer guerra que já tenha acontecido, seja com eventos políticos ou históricos que tenham acontecido. Tu escolhes um ponto de divergência na história real e imaginas como é que a história alternativa teria acontecido a partir desse ponto de divergência. Portanto, imagina, pegando na Segunda Guerra Mundial, o que é que acontecia se os alemães tivessem ganho a guerra. Ou o que é que acontecia se os alemães, em vez de invadirem a Rússia, tivessem decidido invadir a Inglaterra. Ou o que é que acontecia se durante a Segunda Guerra Mundial os russos tivessem entrado em conflito com os chineses e não tivessem feito tanta resistência aos alemães. Ou se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido nuclear war. Isso já começa a entrar um bocadinho Weird War, na Guerra Estranha. Sim. Ou melhor, não porque a tecnologia nuclear e as armas nucleares existiam nessa altura. Portanto, Sim. não é nada que não existisse já na altura. Mas, sim, mas por exemplo, estou a pensar em algo como o Fallout 3. Pronto, isto em termos de jogo, não filme. Isso seria Weird War? O Fallout 3 não é bem Weird War porque não se passa durante a guerra. Já é uma realidade que partiu do mesmo ponto, mas afastou-se completamente da nossa realidade. Exatamente. O conceito do Weird War é quando tu tens uma versão alternativa de eventos que aconteceram mesmo, mas introduzes-lhes um aspecto ou de ficção científica, ou de fantasia, ou paranormal, ou terror. Portanto, é qualquer coisa de irrealista dentro de uma versão alternativa de eventos reais. Estou a ganhar ideias, se calhar, de possíveis exemplos. Ok, então diz-me o que é que estás a pensar. Não sei. A Wonder Woman podia ser considerada. Exatamente. Já vamos chegar aos super-heróis. Ok. Antes de chegarmos à Wonder Woman, há aqui só mais uma ou duas coisas que eu queria falar. Mas sim, a Wonder Woman é exatamente um exemplo do Weird War. Eu, quando falaste neste tema, nem pensei nesse exemplo, mas agora que estou a pensar mais nisso, that's cool. Não, vamos falar do Wonder Woman. Vamos falar da Wonder Woman. Bora lá. Ok, portanto, o que é que torna a Wonder Woman um exemplo tão bom de Weird War, ou de Guerra Estranha? Acho que, para além dela ter poderes, para além da personagem principal ter poderes e ajudar de facto, e tem impacto os poderes dela têm impacto na Primeira Guerra Mundial, temos aquelas experiências daquela médica que está com os alemães. É a Dr. Poison. Pronto, que faz as tais experiências que faz com que os soldados que tomam a poção ou whatever fiquem com poderes. Exatamente. Tens é a Dr. Poison que está a inventar tecnologia que não existiu de facto durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, peço desculpa. A Wonder Woman passa-se na Primeira Guerra. Sim, mas eu disse isso, a Primeira Guerra Mundial. Eu é que agora enganei-me e disse que era a Segunda. A Dr. Poison está a inventar tecnologias que não existiam necessariamente nessa altura. Obviamente que a Primeira Guerra Mundial foi onde foram usadas armas químicas e gases, e nomeadamente o gás mostarda. E foi à custa da Primeira Guerra Mundial que a convenção, que algumas das coisas na Convenção de Geneva foram introduzidas para precisamente evitar o uso de armas desumanas. Mas aquilo que a Dr. Poison está a inventar na Wonder Woman é tecnologia que não existia na altura. Ela está a inventar coisas completamente fora. Inclusive inventa essa poção para transformar o Ludendorff para lhe dar super-humano, precisamente. Para além disso, tens todo o aspecto místico ou mágico de teres o deus da guerra envolvido no meio daquilo tudo. Sim, true. E isso também também contribui para a definição da Wonder Woman como um exemplo de Weird War. I guess tem vários pontos que poderiam ser considerados dentro do género. Precisamente. Este conceito da Weird War
Ahm, vem, tanto quanto eu consegui perceber, de uma banda desenhada publicada pela DC Ok. entre 1971 e 1983, que se chamava precisamente Weird War Tales, que era uma série de antologia que contava histórias de guerra com elementos de horror, mistério, fantasia ou ficção. E portanto é daí que vem este termo do Weird War. Ok. Cool. Então é bastante. É um trope bastante recente até. Sim, sim, é relativamente recente. E pronto, a banda desenhada chamava-se mesmo Weird War Weird War Tales. Tales. Gotcha. Como eu disse, era uma publicação da DC. E daí vem o. E esta banda desenhada é sobre o quê? Portanto, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Acho que é tudo Segunda Guerra Mundial. Ok. E portanto, basicamente, são nazis e zombies. Na maior parte das histórias, acho eu. Estamos a olhar aqui para o. Isto deve ser para aí, se calhar, o primeiro fascículo da banda desenhada. Não, acho que este é o número 31. Ok. Parece que está ali um dinossauro. Não, esqueleto. é um cão esquelético. Um cão esquelético, ok. E um dinossauro, yeah, tipo. Não, mas. Yeah. Mas dinossauros na Segunda Guerra Mundial. That's a thing. That's a thing. That's a thing. E não em filmes e séries, que é onde nós nos vamos focar hoje, mas existem bandas desenhadas e jogos de computador que introduzem dinossauros na Segunda Guerra Mundial. E isso é outro exemplo clássico de Weird War. Sim, eu agora não me lembro de nenhum exemplo, mas sei que isso é a thing. It's a thing, It's a exatamente. thing. E é isso que eu adoro na Weird War, porque quanto mais começas a perceber o que é o Weird War, mais começas a reconhecer, isto encaixa nisto, Yeah. isto encaixa nisto, isto encaixa nisto. Yeah. E há montes de exemplozinhos que tu não pensas Yeah. que pertencem todos a este género específico de ficção, mas encaixam. True. Eu ontem, quando tu falaste assim muito genericamente sobre o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Lord of the Rings. Mas claro, não se encaixa aqui porque não são factos verídicos. Não são obviamente. eventos históricos, exatamente. Yeah. Vamos nos focar um bocadinho em filmes de terror, porque foi isso especificamente que nós fizemos na pergunta do Facebook. Sim, e temos aqui uns comentários depois para... Temos alguns comentários muito, muito bons. Todos os comentários são bons. Todos os comentários são bons. Nós gostamos de comentários, pessoas. Continuem a comentar. Eu acho que talvez dos últimos anos um dos filmes mais paradigmáticos do género do Weird War terá sido um filme chamado Death Watch, de 2002, que é um filme com o Jamie Bell, que é um filme de terror passado na Segunda Guerra Mundial, em que um grupo de soldados captura umas trincheiras alemãs, mas depois começam a ser mortos um a um por uma força paranormal que depois no fim se descobre que é um demónio. O filme, eu gostei muito do filme, é muito assustador, tem algumas cenas muito perturbadoras. E acho que foi talvez uma das primeiras coisas que eu vi especificamente dentro deste género. Sim. E fiquei surpreendido na altura com quão bem as duas coisas funcionavam juntas. Porque, quer dizer, tu já tens aquele ambiente absolutamente horroroso, terrível da Segunda Guerra Mundial. Sim. Acrescentas a isso forças paranormais God damn. que tornam as coisas ainda mais assustadoras e tens tudo para ter um filme muito, muito giro. Cheio de conflitos. Yeah. É conflitos a cada esquina. Outro exemplo engraçado, isto agora já estamos a entrar um bocado mais na cena dos filmes de série B, porque infelizmente não existe muita coisa dentro deste género. A maior parte das coisas que existem são produções muito mais pequeninas. Yeah. Mas foi As estrelas que tu mostraste eram assim o Andrew Spud mencionou o The Bunker de 2001. Ele também mencionou o Death Watch de 2002, foi este que eu estive aqui a falar. E mencionou um
que eu não conhecia, que ele diz que é o guilty pleasure dele, que é um telefilme para o canal Sci-Fi chamado O Reino das Gárgulas. Ok. Oh. E eu vou ler aqui a descrição do Reino das Gárgulas como está no TV Tropes. É a história de pilotos americanos em França que vão tentar ir buscar a lança do túmulo de um cavaleiro sagrado depois do avião deles ter sido destruído por gárgulas. I like that. A lança que eles vão ter de ir recuperar. Lances required as the master of the creatures. Eles precisam da lança para matar as gárgulas, ou pelo menos o mestre das gárgulas, e as gárgulas estão a ser impedidas pela Gestapo. Não a Gestapo, a Gestapo. A Gestapo. Portanto, também temos aqui nazis fantasmas. Adoro. Tipo, isso é muito específico. É tão específico. E é exatamente este género de especificidade que eu gosto tanto neste género. Quando tu começas a... Porque tens fantasmas da Gestapo, tens soldados zombies, tens lobisomens com metralhadoras. Sim, eu acho que este género tem potencial para tanta coisa e é pena ainda não termos visto assim... Não ser um género muito explorado, I guess. Eu própria, pronto, não conheço muito bem o género, estou com curiosidade de alguns destes filmes que o Andrew Spud mencionou e outras pessoas também. De facto, os trailers estavam assim com um bocadinho de má qualidade quando os vimos. Mas sim, o que eu queria dizer era... eu acho que ter essa base na realidade, em factos históricos... É uma limitação muito interessante para criar, para ser criativo. Portanto, eu acho que este género é uma pena não estar a ser muito explorado. Quer dizer, agora com o Overlord... Talvez vejamos mais disto. O trailer do Overlord é fantástico. Gostei muito. É muito bom. É daqueles trailers que tipo, fico logo com vontade de ver o filme. Yeah. Mas eu gosto dessa base. Eu gosto dessa base de termos a limitação da história real e depois adicionar uma camada fantástica ou de terror por cima disso. Eu gosto muito, muito disso, dessa ideia. E esse é outro dos pontos em que eu queria tocar hoje. Que eu tinha deixado aqui uma notinha para falar disso. Por acaso acho que apaguei, mas lembro-me o que é que era. Que é esta cena das interseções ou das sobreposições de géneros. Eu adoro quando tu tens sobreposições de géneros. Também tenho sonhos molhados sobre isso. Ok. Sorry. Eu às vezes... Ok. Não. I mean... power to you. Oh my god. Sorry people. Não, mas esta cena das interseções e dos híbridos, eu lembro-me sempre, caso vocês já não tivessem percebido claramente isso até agora, eu sou um nerd geek daqueles todo também. Eu joguei Magic durante imenso tempo. Eu fui um grande geek de Magic. Magic the Gathering. E uma das coisas que eu mais gostava eram as cartas híbridas. Era quando tu tinhas cartas que eram de duas cores ao mesmo tempo. Havia qualquer coisa de especial nisso. Porque lá está, torna a coisa mais específica. Exatamente. E esta ideia de teres filmes de guerra que têm todos os tropes dos filmes de guerra, mas simultaneamente também têm tropes de terror ou de ficção científica... gera, para mim, pelo menos, gera sempre um produto que eu tenho muito mais curiosidade de ver do que ver-se um filme que fosse só de guerra ou só de ficção científica. Sim. É muito verdade. Por exemplo, nos comentários, quando eu perguntei... porque a pergunta do Facebook era qual é o melhor filme que mistura guerra e terror. E houve várias pessoas que mencionaram... O Apocalypse Now, mencionaram o Inglourious Basterds, o Saving Private Ryan, nomeadamente, quem é que menciona estas coisas, que eu quero dizer os nomes das pessoas, porque elas merecem. Sim.
Portanto, o Luís Barros disse o Apocalypse Now, mais especificamente a versão Redux. Exatamente. Um, O João Rocha Spark mencionou também o Apocalypse Now, mencionou o Inglourious Basterds, o Saving Private Ryan, o Platoon, o Hurt Locker, que são todos fantásticos filmes de guerra. Sim. Mas a minha pergunta é, não seriam mais fantásticos se tivesses zombies lá pelo meio? sim. E se o Tom Hanks, ao mesmo tempo que tem de ir salvar o Matt Damon, não tivesse também a cortar, a enfiar estacas no peito de vampiros? Yeah. E se o. Se, por exemplo, o Brad Pitt no Inglourious Basterds não tivesse a usar armas que tinha capturado de alienígenas? É assim, sim, mas eu quero que estes filmes estejam onde estão, Ok. sem serem tocados, e se calhar fazer uma nova versão. Ou algo inspirado nisso. O Inglourious Basterds, eu por acaso estava a pensar, será que é, será que não é? Mas não há camada de fantasia, mas é uma versão da realidade, de facto. Encaixa definitivamente naquilo que eu estava a mencionar anteriormente, no género de ficção da história alternativa. True. Mas não chega a ser Weird War porque não tem os elementos de fantasia ou ficção. O terror. Tem ficção. Sim, ficção científica, pronto. Ficção científica. Realmente não me lembro de nada que fosse ficção científica, acho que não. Mas isso for o trope de terror. Se calhar tem tropes de terror, não? Quer dizer, os filmes do Tarantino têm tropes de Tarantino. Sim. É o seu próprio género, não é? Sim, basicamente. Mas tem cenas muito, muito violentas. Tem, mas Quase terror. Não é bem terror. acho que não tem propriamente tropes de terror. Não sei. Mas está quase lá. Talvez Mas esteja lá. ali na linha, em cima da linha, um pé de cada lado. Talvez. Yeah. Bem, é uma análise interessante e é um bom comentário. Digam-nos nos comentários se acham que o Inglourious Basterds é Weird War ou só história alternativa. Yeah, let us know. Porque nós próprios estamos curiosos em relação a isso. Eu própria não sei onde pôr esse filme. Deixa-me dar-te aqui outro exemplo de um filme que as pessoas habitualmente, eu acho, não assumem como sendo Weird War, mas é definitivamente Weird War, que são os filmes do Indiana Jones. Ok. E está lá tudo no título. O Indiana Jones e a Arca Perdida, o Indiana Jones em busca do Santo Graal. Ok. Portanto, as histórias do Indiana Jones passam-se durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes da Segunda Guerra Mundial, pelo menos. Eu vou admitir uma coisa. Eu nunca vi um Indiana Jones. Yeah. Eu sei, eu já sabia. E depois. mas já, eu não sabia. Não sei nada sobre o Indiana Jones. Pronto, no primeiro vamos nos focar, por exemplo, no primeiro Indiana Jones. No primeiro Indiana Jones, o conflito, o grande conflito do primeiro Indiana Jones é que os nazis estão à procura da Arca da Aliança. Mas ele está no meio da guerra. Eu acho que o primeiro Indiana Jones passa-se antes da Segunda Guerra. Ok. Não se passa durante a guerra. Ok. Acho que o filme passa-se antes da guerra ter começado. Mas isso é considerado um war movie? É porque... Eu vou dizer que sim, porque já tens os nazis. Pois já tens os nazis. Sure. I'll go for it. I'll leave it. E os nazis nesse filme estão à procura da Arca da Aliança. Porque como um artefacto místico, eles estão à espera que o artefacto lhes dê poderes para eles poderem ganhar a guerra. Ok. Portanto, tens aí o elemento fantástico, místico, associado a eventos reais. Ok. O que transforma os filmes do Indiana Jones como os filmes
filmes de Weird War. Sim, ok. E Fair enough. E é aqui que eu quero fazer um parênteses pequenino para mencionar que a realidade às vezes é quase tão estranha como a ficção. For shizzles. Quero falar especificamente da associação Ahnenerbe, não sei como é que isto se pronuncia em alemão, Não. mas era, isto que eu vou dizer é tudo rigorosamente verdade. A Ahnenerbe foi uma instituição que operou na Alemanha nazi entre 1935 e 1945. Foi fundada pelo Heinrich Himmler, que era o líder das SS. A instituição Ahnenerbe tinha por objetivo promover as doutrinas raciais do partido nazi, especificamente a ideia de que os alemães eram descendentes de uma raça ariana antiga que era biologicamente superior a todos os outros grupos raciais. Oh my god. Este grupo era composto por investigadores e cientistas de várias áreas académicas. E o partido nazi usou muita da investigação do grupo Ahnenerbe, a maior parte daquilo era tudo pseudociência, obviamente, eles não tinham fundamentação científica nenhuma para nada. Sim. Mas eles usaram esta investigação deste grupo para legitimar a sua filosofia eugénica e para justificar os horrores do Holocausto. Ok. Parte disto envolvia, e eu não estou a gozar, a crença de que os arianos eram descendentes da Atlântida. Oh my god. E eles tentaram substituir a religião cristã na Alemanha por rituais neopagãos. Os agentes da Ahnenerbe fizeram várias expedições pelo mundo inteiro à procura de evidência dessas crenças e inclusive fizeram várias expedições ao Tibete à procura das raízes deste mítico povo ariano ancestral. Outros membros estudavam magia de runas, estudavam yoga, druidismo, experimentaram com o hipnotismo, experimentaram mescalina e outras drogas psicoativas, tentaram usar técnicas místicas para controlar o clima, fizeram investigações psíquicas, experiências médicas, aqui com muitas aspas, nos campos de concentração, e a determinada altura eles até tomaram conta do projeto de desenvolvimento dos foguetões V2. O Heinrich Himmler, a determinada altura, também recrutou um historiador medieval chamado Otto Rahn e pô-lo à procura do Santo Graal. Eles estavam lá, tipo, super ativos nas artes místicas. Exatamente. Damn. Isto aconteceu de facto. Isso é muito estranho. Os nazis, não só os nazis, não. Os nazis de topo, os amigos do Hitler, sim, estavam todos metidos no misticismo e nas magias e nas artes negras, e eles acreditavam profundamente nessas coisas todas. Uau. O que não vou dizer... Não é algo que passa muito cá para fora. Apesar de fazer todo o sentido, Exatamente. Mas não é a ideia que tu tens da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Exatamente. No entanto, estas coisas aconteceram todas de facto. E dá aqui um aspecto muito, muito interessante a quando começamos a falar de Weird War e começamos a dizer, Segunda Guerra, mas com coisas de misticismo e coisas de magia. Não, isso existiu mesmo. Eles estavam mesmo interessados nisto. Sim. É muito giro perceber que esta coisa da Weird War tem fundamentos históricos. Yeah. Talvez o melhor filme de sempre que mostra este aspecto místico, mágico da Segunda Guerra Mundial é o Hellboy. Eu estava a ver isso como exemplo em muitos sites de Weird War. O Hellboy, tanto o filme como a banda desenhada, tem o Rasputin, Pois é. mago russo, a tentar provocar o fim do mundo, invocando demónios, e o próprio Hitler é dentro do filme é um mágico, só morre em 1958. E portanto o Hellboy é toda
na sua origem, pelo menos nessas bandas desenhadas, porque a banda desenhada do Hellboy estende-se a muitas outras coisas, mas enquanto se está a passar durante a Segunda Guerra Mundial, é o mais weird war que tu tens. Yeah. Tens magia, tens demónios, tens invocação de entidades cósmicas que vão destruir o mundo. Olha, sim. Portanto, o Hellboy é um dos melhores exemplos de weird war que nós temos. Eu tenho um exemplo aqui, mas não é bem War, mas é onde o Rasputin também entra. Ok. Aquele filme de animação da Anastasia. Yeah. Também é... Pronto, é animação, Sim. tem elementos fantásticos. Se eu me lembro corretamente, é durante... Sim, é durante a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que sim. Sim. Animação pode ser considerada Weird War? Sim, porque não? There's nothing against it. Não há nada nas regras que diga que não. Yeah. Mas sim, esse filme tem elementos fantásticos. Sem dúvida, sem dúvida. Outros filmes com elementos do Weird War são, por exemplo, o Sherlock Holmes, um jogo de sombras, que foi o segundo filme do Sherlock Holmes. Com o Robert Downey Jr. Com o Robert Downey Jr. e Jude Law, realizado pelo Guy Ritchie. Olha, por acaso são filmes que eu quero rever outra vez, porque Yeah. são muito badass. São muito fixes. E as cenas de luta são brutais. Yeah. And I love me a good fight scene. So, yeah. No jogo de sombras, especificamente, Sim. tu tens o Moriarty Sim, a tentar provocar a Primeira Guerra Mundial à custa de eu lembro-me disto, sim. tecnologia muito mais avançada do que existia na altura. Yeah. E é isso que faz com que este filme seja de Weird War. Também o Sucker Punch. Olha, ok. Também o Sucker Punch, tendo lá uma sequência em que, durante a Primeira Guerra Mundial, os cientistas do Kaiser descobriram uma maneira de trazer os soldados alemães de volta à vida, usando tecnologia de vapor e rodas de relógio. Portanto, e também tens robôs gigantes e zeppelins e Esse filme basicamente tem tudo. Sim, esse filme tem tudo. É bastante badass. Eu não me lembro se gostei ou não do filme, mas é muito badass. É muito badass. Mas tem todas as referências e mais algumas. Exatamente. Right? É um bocado discutível se o filme é bom ou não. Yeah. Mas pronto. Tipo, é um CGI feast for your eyes. Exatamente. Kind of thing. Depois tens, por exemplo, este filme eu acho que tu não viste, mas é uma pena. O Rocketeer. Chegaste a ver o Rocketeer? Não. O Rocketeer, deixa-me ver de que ano é, que eu já não me lembro. É dos anos 90. É um dos filmes da minha infância. Eu adorei o Rocketeer. Deixa-me só descobrir aqui num instante. Nunca vi, não. Rocketeer de 1991. Uau. 91. E é um filme com a Jennifer Connelly, Yeah. o Alan Arkin, o Timothy Dalton. Olha. Imensa gente. E é um filme sobre como um americano, durante a Segunda Guerra Mundial, arranja um protótipo de um jetpack desenvolvido por cientistas alemãos para a invasão, para invadir a América. Ok. Portanto, é muito giro, porque é um filme muito, muito anos 90, parece uma coisa do Spielberg, mas passa-se durante a Segunda Guerra Mundial ou nos prelúdios à Segunda Guerra Mundial. Tem tecnologia mais avançada do que existia na altura, tornando este filme um filme de Weird War. Interessante, é um exemplo interessante para a conversa. Tens também, por exemplo, o Sky Captain and the World of Tomorrow. Eu lembro-me deste. Este não era com o Jude Law e a Kate Blanchett. Yeah, exatamente. E esse filme é Weird War do princípio ao fim. Eu lembro um pouco deste filme. Eu confesso que não adorei este filme quando o vi. O filme não é grande coisa, não. Yeah. Mas a estética do filme é linda. exatamente. Preto e branco. E acho que tens cor de vez em quando, um bocadinho à la Sin City. à la Sin City. Yeah. Não, Os contrastes são muito vincados. Não me lembro se o filme é inteiramente a preto e branco ou se é um sépia um bocado deslavado. Eu acho que é toda preto e branco, mas acho que tem pormenores a cores, mas isso posso estar a confundir com a lista de Schindler ou algo assim.
Mas, ou o Sin City. Tenho ideia que sim. Mas sim, acho que é preto e branco, contrastes muito vincados. Ok. Se não me engano. Este filme tem exemplos de robôs gigantes, ahm, ah, aviões robóticos. Pois era. Isso era giro. era muito É giro. uma pena o argumento não ter sido grande coisa. Tens. Como é que se diz em português? Conta. Aircraft carrier. Como é que tu traduzes aircraft? Ai, está-me a dar uma branca enorme. Tipo um barco. Sim, um barco onde os aviões aterram em cima, raios. Agora não me lembro. Ai pá, não sei. Que estupidez, que estupidez. Yeah, não sei. Como é que... Ok, não sei. Vergonha. Yeah. Opa, pessoas, toda a gente em Portugal sabe o que é que estamos a falar. Toda a gente em Portugal sabe o que é que... It's fine, não é pessoas? Eu estou certa, não é? It's fine. Pronto, o Sky Captain and the World of Tomorrow também é um excelente exemplo de Weird War. Yeah. E tudo isto para chegar ao exemplo do Weird War dentro do MCU. Pera, ok. Eu ainda não tinha pensado nisto. É muito óbvio. Obviamente, claro, Captain America. O Capitão América. Opa, como é que eu ainda não me tinha lembrado? LOL. O Capitão América Pois é. é a definição do Weird War. Pois é. Eles usam Vita Rays, for God's sake. Como é que eu não me lembrei do Captain? Não sei. Yes! Claro que sim. É muito giro. Eu bem me parecia que havia um exemplo que eu me estava a esquecer. Que estava mesmo de caras. O Capitão América é de cima a baixo Weird War. O primeiro filme, o Capitão América, The First Avenger. Sim, exatamente, o primeiro. Não só tens toda a cena do super soldado, em que eles usam super soros e Vita Rays para dar superpoderes às pessoas. Como o próprio vilão. É um exemplo Red de Skull, Weird War. Exatamente. E, inclusivamente, durante o filme, lembras-te no fim do filme, o Capitão América vai lá a uma área de produção industrial de tecnologia onde eles estão a criar tanques e aviões para a guerra. Tenho ideia que sim. Sob o comando do Caveira Vermelha. Todos esses elementos tecnológicos que estão no filme, tanto os tanques gigantes como os foguetões com hélices, como inclusive é aquele carro enorme que o Red Skull conduz. Sim. É tudo baseado em protótipos verdadeiros desenvolvidos pelos cientistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial que nunca deram em nada. That is so cool. Mas que eles no filme do Capitão América inventam como se tivessem sido mesmo produzidos. Isso é ótimo trabalho de investigação. É. Opa, yeah. I'm into that. Yeah, opa. Ei, o nosso gato está aqui a saltar como sempre. Yeah, tipo... Damn. Yes. Eu já não sei mais o que dizer a não ser tipo... Yes. Não estavas necessariamente à espera do Capitão América como nesta conversa. Não estava a pensar, mas é absolutamente óbvio que é. E lembrei-me agora, de repente, Ok. e quero falar disso, do Major Alvega. Lembras-te do Major Alvega? What's that now? Foi uma banda desenhada portuguesa e depois uma série portuguesa da RTP com o Ricardo Carriço. Ok. Que era basicamente o Sky Captain and the World of Tomorrow, mas português. A sério? E que é uma produção portuguesa de Weird War. Dos anos 90? Dos anos 90. Uau, ok. Eu não me lembro disto. Tinha uns... todo. Eu cheguei a ver isto na televisão. Ok. Tinha uns green screens muito amanhosos. Sim. Mas... Dos anos 90, I mean. Opa, os anos 90... Fair enough. Fair enough. Nos anos 90 em Portugal era muito bom. E eu retiro o que disse,
a primeira coisa que eu vi do Weird War na minha vida terá sido o Major Alvega Ok. e não o Death Watch em 2002. Olha. E provavelmente, em retrospectiva, se calhar foi o Major Alvega a deixar-me este peixinho da Weird War. Olha, se calhar. E pronto. Acho que Falámos sobre isto. falámos sobre esta coisa hoje. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras mencionar dentro deste tema da Weird War. Não tenho assim nada a mencionar. Quero-te agradecer por teres feito a investigação. Muito obrigado. Acho que foi muito interessante e acho que aprendemos todos coisas novas hoje. Nem que não seja que o Heimlich Himmler... Heimlich Himmler era aquele gajo... Era o amigo do Hitler que gostava muito de ajudar as pessoas que se estavam a engasgar. Sim. Heimlich Himmler. Não, o Heinrich Himmler gostava do seu misticismo e das suas artes negras. Opa, isso é um tidbit muito interessante, é uma curiosidade muito engraçada. É uma curiosidade interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. Portanto, deixem-nos nos comentários que outros filmes ou outras obras de Weird War é que vocês conhecem, do que é que nós nos esquecemos. Já conheciam este género, não conheciam, ficaram curiosos. Gostam do género? É o vosso género preferido ever? Oh my God! Oh my God! Vão ver o Overlord? Digam-nos tudo. Vão ver o Overlord. Digam-nos o que é que acharam do filme. Parece ser fixe. Nós também vamos tentar ver, talvez, Yeah. para sairmos de casa de vez em quando. Sim, vamos tentar. Não percam mais coisas do Cube Geek. Temos o Hype ainda a sair esta semana. Eu sei que nós já tínhamos prometido que íamos fazer um depois dos créditos, mas não sei se vai ser possível. Vamos tentar. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus! E até à próxima, pessoal. Fiquem bem! Fiquem bem!